não digo nem só o extra-campo, mas também o comportamento dentro de um sistema tático para trazer os jogadores para perto dele. Você acha que a chegada do Paulo Souza pode ajudar nesse processo do Gabigol? E aí, para a gente falar um pouquinho desses pedidos também de telão, de goleiro, o português já chegou no grau. Esse negócio de telão, acho que já exagerou, né? Você pode fazer dentro do CT lá, você tem algumas outras coisas que... um telão pequenininho lá dentro, na sala, né? Você não precisa ficar mostrando para todo mundo o que você tem que fazer, o que você pode fazer. Eu, praticamente, não concordo com isso. Já chegou, acho que exagerando, mas faz parte do Paulo Souza, conhecendo. Em relação ao Gabigol, eu acho que ele está na dele, Dani. Eu acho que ele está na dele. Ele não vai mudar, não. A única coisa que eu acho que ele tem que ter consciência é de que esse ano aqui ele vai ser bem observado. É um ano de Copa do Mundo, um erro que ele venha cometer ao longo do ano pode custar uma convocação, dependendo do erro, né? Um comportamento errado, isso me baseando um pouco naquilo que o Tite nos passa, mas eu não dá para acreditar no Tite 100% nesse aspecto da meritocracia ou da confiabilidade, né? Não dá, eu particularmente não acredito, eu acho que vai até um certo ponto, depois ele vê o que é bom para ele, não naquilo que o jogador pode entregar para ele, né? E aí se falando em confiança. Eu acho que o Gabigol nesse ano aqui ele vai ter que... Primeiro porque ele está ficando mais velho. Segundo porque ele vai assumir um posto no Flamengo, com o passar dos anos, né? Ele vem assumindo um posto no Flamengo em que a responsabilidade ela é maior. A responsabilidade que eu falo não só de resolver os jogos fazendo gols, mas a responsabilidade de se comportar e de ser uma referência, né? Então isso pesa bastante para uma Copa do Mundo. O Paulo Souza é um cara exigente. O Paulo Souza não vai ficar olhando, o Gabigol é o Gabigol, o jogador da massa. Ele pode até saber disso, mas se ele tiver que tirar, se o Gabigol não fizer o que o Paulo Souza pedir, o Paulo Souza vai tirar. O Paulo Souza tem uma personalidade, ele não olha para ninguém, ele vê o trabalho dele, o que é bom para ele. E não o que o jogador está achando que é bom para o jogador, entendeu? Eu acho que não vai ter esse negócio de tirar tirar e sair chutando copo, tirar e ficar fazendo bico, tirar e ficar colocando o colete para fazer um estilo de personagem, olha, não gostei. O Paulo Souza não é desse tipo de história, não é adepto a esse tipo de coisa, não. O Paulo Souza eu conheço, é um cara bem sério, nervoso, né? Nervoso, né? Fala o que tem que falar, não pensa duas vezes, né? E exige comprometimento e respeito. Então, eu não sei se vai ter isso. Eu acho que o Paulo Souza pode acrescentar muito ao Gabigol nesse aspecto. Em relação à Europa, eu não vejo o Gabigol pensando na Europa, não. O Gabigol está pensando no Brasil, até porque ele sabe dessa possibilidade da Copa do Mundo e vai trabalhar, talvez no ano junho, julho, que seria a possibilidade de um aporte financeiro maior, né? Porque esse mercado agora, no final do ano, para os clubes europeus, eles não têm o budget, né? O dinheiro realmente para contratar. São contratações pontuais. Então eu vejo o Gabigol mais pensando na Copa do Mundo e esperando lá na frente. Fala, Facinca, o que você achou aí desse Paulo Souza que chega na sexta-feira já, né? Na segunda começa o trabalho. Ele fala muito dessa posição de goleiro, que é a prioridade, segundo ele, para a temporada. A gente já debateu aqui a renovação de contrato do Diego Alves, a gente sabe que tem ali também o Hugo, e ainda assim ele quer a contratação de um goleiro. Então dá a entender que essa contratação de um goleiro é para que ele seja titular, né? Bom, e fala-se no nome do Neto, que para mim chega para ser titular. O Neto é muito bom goleiro, apesar de não ter tido espaço, até porque, para mim, se mexeu mal no mercado europeu. Ele foi para duas equipes que tinham donos na posição, na Juve o Buffon e no Barcelona o Ter Stegen, e na verdade não são quaisquer donos, né? São baita de dois goleiros gigantescos, né? Tanto o Buffon como o Ter Stegen, mas ele é um cara que tem muito bom nível, que ele apresentou no Valência, é um cara que trabalhou, inclusive, nessas duas frentes, né, de clubes que têm referenciais, então deve ter aprendido bastante com esses caras, chega mais novo que o Diego Alves e tem mais recursos que ele. Então essa chegada, caso seja concretizada do Neto, é de um baita investimento que o Flamengo faz para ter um grande goleiro e poderia usar, por exemplo, o Hugo para ser essa frente de ser o segundo goleiro, de aprender, de se maturar. Por isso que eu falo que em alguns momentos a renovação com o Diego Alves ela foi um tanto quanto precipitada na minha visão.
Ô Pedro, e aí nessa do Facincani colocando o nome do Neto chegando para ser titular, a renovação do Diego Alves, ela valeu a pena? Porque aí ele vai ficar com qual papel ali? Ele ficaria para trabalhar o Hugo? Ele ficaria para revezar? Porque a gente sabe que a temporada ela vai ser difícil de novo, ainda mais com data FIFA, com Copa do Mundo. Como é que você vê esse pedido e a posição do Diego Alves diante desse pedido? Dani, mas pelo que eu entendi, não tem nada com o Neto, né? Pelo que eu entendi, não tem essa... o Neto foi o nome que foi colocado, né? Mas o pedido do Paulo Souza é para que a posição de goleiro seja uma prioridade de contratação. Dani, eu acho que é complicado. A gente fala aqui há tanto tempo que vai ser pensado numa transição, Eu não acho que o Paulo Souza vai chegar agora em janeiro e pedir um goleiro titular. Não acho, sinceramente. A informação que eu tenho nem é essa. Eu acho que é uma prioridade para 2022 você pensar numa transição, você utilizar o Hugo, você saber que tem um ano de contrato com o Diego, você olhar muito mais para frente. Agora, eu não entraria nessa de que vai chegar alguém, olha, e agora a situação do Diego, vai chegar um goleiro titular. Não estou enxergando como isso, não. Eu acho que é muito mais uma situação que eu soube, é a informação aqui. O Paulo Souza, ele quer uma atenção ao sistema defensivo, isso ele quer. E não é o goleiro, é o sistema defensivo. Ele fez uma radiografia, uma observação, vamos dizer assim, e está muito claro, né? Tem um jogador de altíssimo nível, que é o Davi, e tem um jogador que tem um ótimo potencial, mas não consegue completar 10 jogos seguidos, que é o Rodrigo Caio. Ele pede uma atenção ao sistema defensivo. Ele tem um lateral de uma idade mais avançada, que é o Felipe, e não se sabe ainda como o René vai entregar. Ele tem um outro lateral, que é o Isla, mas por ali você consegue resolver com o Mateuzinho. Então acho que a radiografia, o diagnóstico é muito mais sobre isso do que exatamente, eu estou chegando agora em janeiro e estou pedindo um goleiro titular para jogar em fevereiro já comigo. Não vi por aí e não tenho essa informação, nem a informação que se trabalha lá dentro. Então, eu acho que essa conversa do Neto, não sei, não entraria muito nessa. Eu acho que a prioridade tem que ser lembrar que o Diego Alves tem um ano só de contrato, lembrar que o Diego teve percalços sim ao longo do último ano e lembrar também que o Hugo ainda não é solução pronta. O Hugo não é solução pronta para o Flamengo, ele tem potencial. Ele foi testado, vacilou, saiu, ele voltou, ele ainda tem situações. Então você tem que monitorar tudo isso. Entender que não tem algo pronto ali do tipo, se tirar o Diego, o Hugo está pronto. Eu acho que é muito mais ao longo de toda a temporada, e não deixar para ver isso só em dezembro, é você monitorar a oportunidade de mercado, janela do meio do ano, ao longo dos outros meses também, e você entender que você tem um buraco ali para talvez corrigir essa transição ao longo do ano. Mas não exatamente de vai chegar um goleiro agora, o Neto, que vamos lembrar também que não vive o ápice da sua carreira, para ser titular no Flamengo, um jogador mais caro. Então, acho que não tem muita lógica nisso. Acho que é muito mais monitorar para uma transição ao longo da temporada. Você acha que é isso, Zé, pelo que você conhece ali do Paulo, é uma mentalidade diferente do que seria a nossa, né? Você está contratando agora, é para jogar agora, é para se encaixar agora, que ele já chega pensando a médio, longo prazo no trabalho dele no Flamengo? É difícil falar em trabalho de médio e longo prazo no futebol brasileiro, né, Dani? É difícil. Ele pode até ter pensado, né? Ele falou assim, não, vou pensar um trabalho de longo, médio, curto, né? Mas no Brasil não dá para você pensar isso, até porque a gente sabe que, ainda mais no Flamengo, que é um ambiente particular, né? Porque quando você ganha, você é levado aos céus, né? E quando você perde, você vai para o inferno, porque o pessoal, a pressão é muito grande e a gente sabe como é que funciona isso. Então, não sei como ele vai trabalhar, não sei como falaram para ele ou passaram para ele a imagem do futebol brasileiro em relação a esse tipo de situação. Ele vai ter uma certa garantia? Vai. Qual é o tempo dessa garantia? 6 meses? 3 meses? Ninguém sabe. É difícil de dizer, até porque a prioridade era o Jorge Jesus. Ele vai trabalhar com esse peso, o Marcos Braz vai trabalhar com essa sombra, por mais que eles tentem agora se desvencilhar, né? Não, até não falam mais o nome do Jorge Jesus, né? Não sei por que isso, porque o que será que aconteceu entre Marcos Braz, o Spindle e o Jorge Jesus, para que essa relação de amor virasse ódio, né? Porque do jeito que as coisas saíram, da forma como as coisas saíram, essa paixão do Jorge Jesus, ela acabou de forma abrupta, né? Então ele vai trabalhar com isso, Dani, vai trabalhar com esse tipo de situação. Sinceramente eu não sei, eu prefiro esperar, porque eu não sei se isso também estão embutindo na conta do Paulo Souza, entendeu, Dani? Agora joga tudo no Paulo Souza, é o Paulo Souza, e depois não conseguem assumir essa questão de vamos fazer a renovação, entendeu? Porque é mais fácil agora você falar que é o Paulo Souza.
O Paulo Souza está pedindo, o Paulo Souza está fazendo isso, o Paulo Souza está fazendo aquilo. Entendeu? Sendo que coisas que eles já poderiam ter feito antes. Essa história do Jorge Mas Jesus assim, Daniel, creio que antes de goleiro, tem outras pendências no setor defensivo a serem resolvidas, né? A lateral direita do Flamengo vai ser o Mateuzinho, como reserva imediato, o Isla vai ter essa sequência na temporada que todo mundo espera. Lateral esquerda do Flamengo, Felipe Luiz entrega mais o quê em relação à titularidade, à intensidade que esse ano pede? Já foi um jogador que na reta final da temporada passada teve muito mais baixos do que altos. Quem que é o reserva imediato? O René vai continuar sendo essa opção, o Ramon e o miolo de zaga, né? Só o Rodrigo Caio, aliás, só o Davi Luiz, porque o Rodrigo Caio também é uma incógnita por causa de lesões. Léo Pereira e Gustavo Henrique, que são dois jogadores que não caíram, não entraram no eixo daquilo que é a rotação que o Flamengo pede. Eu acho que esses setores são muito mais suscetíveis da gente debater aqui no programa do que somente a gente pautar em cima do goleiro, que tudo bem, até pode ser uma peça importante, mas tem muito mais carências defensivas nesse time do Flamengo que precisam ser olhadas do que embaixo das traves, né? E tem outros lugares ali para olhar, né, que no sentido de renovação, não renovação, a compra do Thiago Maia agora 15 milhões de euros, aí tem outras peças, por exemplo, o Andrés Pereira, que o empréstimo vence no meio do ano, o Kennedy, que o empréstimo vence no meio do ano. O que passa a ser prioridade, Zé? E você concorda com essa luta do Flamengo aí para comprar o Thiago Maia? Você acha que ele vale esses 15 milhões? Desculpa, eu tô ficando meio já velhinho já, né? Eu passei dos 45. Esse ano vai fazer 46. O Zé já tá meio velhinho. E assim, a idade já não, né, a memória já não funciona tanto, porque a gente também... A minha nunca funcionou, Zé. E a gente Fica lê tranquilo. também muitas coisas, né, que saem, ainda mais nesse período. E se eu não me engano, por favor, me corrijam. O preço do Andrés Pereira é 18 milhões, 18 né? a 20 de euros. 18, mas dá pra você conversar, até o jogador já se manifestou, quer ficar no Flamengo. No fim da feira ali chega em 15. Pra pagar 15 no Thiago Maia e 18 no Andréas, eu vou no Andréas. Eu não vou no Thiago Maia, Eu tô abraçada com você nessa, e é pra aí que eu quero ir. Eu quero saber se vocês acham que vale esses 15 milhões do Thiago Maia, ou se o Flamengo já tinha que pensar no meio do ano com esses outros contratos. Eu não pagaria 15 milhões no Thiago Maia, não. Não pagaria? Não, eu acho muito caro. Nós estamos falando de 33 milhões, que é caro pro Gabigol. Por que o Flamengo vai pagar 15 milhões de euros para um volante? Para mim, ambos são caros. Ambos, você fala o Gabigol 15 milhões. E o Thiago ou o Thiago e o Andrés? 15 milhões para ambos é muito caro. Acho que o Flamengo tem que barganhar muito mais em cima de ambos, porque por mais que eu veja o Andrés com muito potencial, até potencial de seleção, não tô brincando aqui não, eu acho esse menino muito talentoso, mas ele precisa demonstrar isso dentro de campo, né? Não é só ele ser um cara de lapsos com esse potencial, ele tem que ter a sequência. E ele nunca teve a sequência como jogador para valer mais de 15, 20 milhões de euros, na minha visão. Nunca teve, nunca, nem no Manchester, nem no Valência, em lugar algum. Ele pode vir a ter essa sequência no Flamengo, mas daí ao Flamengo pagar para ele ser, entre aspas, o cobaia dessa situação, no bom sentido, é verdade, vou ver então se ele vale esses 15 milhões, acho equivocado. O Flamengo tem que barganhar muito mais para ter o Andréas, até pelo que aconteceu na final. A gente sabe que é difícil um jogador se recuperar de um baque tão grande, de um erro tão grave como foi o dele. Então o Flamengo precisa analisar muito bem o que vai valer em relação a contratar o Andrés Pereira de novo. Eu faria um esforço para contratar? Sim, mas não a de 15 milhões, muito menos 18. Ô Pedro, pensando já no meio do ano, você acha que vale fazer um esforço agora ou valeria um pouco mais de cautela? Dani, eu acho que o Flamengo claramente ele decidiu que ele precisa fazer uma contratação. Ele precisa reforçar, ele precisa adquirir o direito de algum volante, que é para não ter o risco, por exemplo, de final de contrato, perder uma peça importante no meio do ano, uma situação assim. E a prioridade pelo Thiago Maia, eu acho que vale até a gente checar certinho, porque não seriam 15 milhões de euros. Eu acabei de receber essa informação aqui, Convertido para o reais é entre 25 e 30, não mais que isso, o acordo total. Convertido para reais, não é nem de euros. Peraí que isso muda tudo. Vamos fazer essa correção direito aqui, Pedro. Faça você então, porque isso muda tudo diante da informação que a gente tinha. A informação é que o valor do Thiago Maia não é 15 milhões de euros. Inclusive, até pela idade dele, pagar isso num volante
seria uma insanidade. É um acordo entre 4 e 4 milhões e meio de euros para pagamento, depois teria uma compensação. Chegaria ali entre 25 e 30 milhões de reais, mas não passaria nem perto desse valor de 15 milhões de euros. Então, é só para pautar certinho para a gente acabar não se confundindo. Então, Boa, você tendo essa situação agora no Thiago e não tendo ainda uma definição de 18, 20 de preço de tabela, né, vamos chamar assim, do André, você poderia reduzir para 15, para 12, conversar, à vontade do jogador, prorrogar empréstimo. Eu acho que é interessante o Flamengo se cercar, para não perder as suas peças de volância ali no meio da temporada, por exemplo. É interessante, se você tiver uma oportunidade, você se garantir. Agora, eu tô com, acho que foi o Zé que falou, né? Você precisa resolver, ou o Zé Alfacincan, você precisa resolver isso muito mais, essas pendências de montagem de elenco, de não ficar com um vácuo ali na volância, de resolver uma situação de zaga, do que pensar em outras situações agora. Boa, então olha, só fazendo a correção aqui, porque são valores divergentes, tem lugares que dão 15, mas a informação do Pedro Ivo, ela é obviamente a informação que a gente vai colocar aqui na mesa e ela baixa muito esse valor, passam a ser 4 milhões de euros e aí convertido dá ali quase 20 milhões Dani, de reais. Fala, Facinho. De largada, para mim, o Flamengo precisa de 2 laterais, um direito e um esquerdo e 2 zagueiros. E ele precisa resolver o que vai fazer com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Porque são 2 atletas que tentaram de tudo, o Flamengo tentou com esses caras 20, 21 e não aconteceu. Então assim, e não se mostraram seguros, né? Quando entraram no setor defensivo do Flamengo. Então, pra mim, eu buscaria 2 alternativas, né, de zaga, mais 2 que pudessem jogar também, porque aí você tem o lado físico do Davi Luiz, tem o lado físico principalmente do Rodrigo Caio, e você garante 2 laterais que também possam ser ou titulares imediatos ou então bons reservas para Isla e Felipe Luiz nesse momento.